lá, vamos falar de coronavírus, como a gente sempre fala nessa bate-hora, nesse bate-local. Vamos aguardar a galera chegar para a gente começar a conversar. A gente hoje vai começar a conversar sobre vacina. Obrigado por vocês terem vindo mais cedo. A gente está fazendo porque o nosso convidado está na Europa, então o horário dele, ele está fazendo um esforço para estar com a gente aqui. Obrigado vocês também estarem por aqui. Nós vamos estar conversando com o Dr. Eduardo Gomensoro, diretor de vacinas da Europa, da GSK. E daqui a pouco vai estar conversando com a gente sobre a vacina do coronavírus. Vamos falar sobre as novidades, sobre como é que é essa história, o que a gente tem que esperar, para quando esperar, as perguntas que as pessoas mais têm sobre vacina. Já manda sua dúvida aí para a gente já poder colocar na lista de respostas no nosso convidado. A gente tem algumas novidades hoje, temos algumas atualizações de números para vocês. A gente vai passar daqui a pouco, vamos aguardar o pessoal chegar. A gente teve hoje a notícia da questão da autorização, a regulamentação pela ANS, com relação aos testes sorológicos, que as operadoras e seguradoras vão ser obrigadas a pagar o teste sorológico para o coronavírus. Bem-vinda, dona Alzenda, se cuida direitinho. Ó. Vamos perguntar para ele daqui a pouco, Flávia, se a vacina vai ficar pronta mesmo em dezembro. Margarida sempre com a gente, Sueli também, todos vocês, muito obrigado. Grande Rodolfo, tudo bem, meu amigo? Se cuida, cara. Daniele, Dani Pastiello com a gente, obrigado também. Bom, vamos começar com os números do dia, como a gente sempre faz aqui. O mundo chegou à assustadora marca de 10 milhões de casos confirmados, né? Os Estados Unidos ainda são o país com o maior número de casos no mundo, com mais de 2 milhões de casos. Aliás, aqui nos Estados Unidos se fala que poderíamos ter 10 vezes esse número. Se tivéssemos 10 vezes esse número, estaríamos falando de 25 milhões de casos. Não se sabe, ou seja, é sinal de que até nos Estados Unidos existe subnotificação de infectados pelo coronavírus. Números da Fiocruz, desculpe. Brasil, 1.345.520 casos acumulados, somando 27.433 casos nas últimas 24 horas. É um número que vem se mantendo ali perto dos 30 mil casos por dia, o que é muito ruim. Isso indica que a gente está num platô. A gente continua subindo o número total acumulado, mas continua mantendo uma taxa de novos casos. Isso é muito ruim. Isso não indica melhora, isso indica uma persistência, uma duração maior desse crescimento, dessa manutenção do crescimento da doença no país, né? O número total de mortes do mundo já passa de 500 milhão, 502.947 mortes. Os Estados Unidos com 125 mil mortos, ou seja, 1/4 um quarto dos mortos desse grupo estão nos Estados Unidos. A gente tem também, no Brasil, segundo o site da Fiocruz, nesse momento, 57.674 óbitos acumulados. Vamos lembrar que somamos de ontem para hoje 520 novos casos. E olha que foi conta de domingo, hein? Que normalmente é um pouco menor, conta de fluxo de informações e tudo mais. Bom, e as novidades? A grande novidade do dia foi a resolução da ANS obrigando as seguradoras e planos de saúde a pagar os testes sorológicos para o diagnóstico para a busca de anticorpos contra o coronavírus. Esses testes feitos em laboratório, eles procuram determinar, quantificando às vezes, dependendo do teste, a presença do anticorpo IgA, IgM e IgG. Eles são, lembrando que são testes de diagnóstico da presença de anticorpos, ou seja, alguém já teve contato com esse vírus, teve ou não sintomas e produziu anticorpos. Isso quer dizer que a pessoa está imune? Não. A gente não tem essa certeza científica de que a presença dos anticorpos é o suficiente para garantir imunidade, e até mesmo não se sabe até por quanto tempo, né, essa imunidade, se ela existe, como é que ela está, né? Isso ainda tem algo que a gente vai ter que começar a descobrir com o tempo. A gente, lembrando, nós vamos fazer essa semana, deixa eu ver aqui que dia exatamente, não vai ser dia 31, porque não tem 31, mas amanhã fazemos 6 meses de pandemia. Parece que a gente está vivendo essa história há muito tempo.
de tanta informação, de tanta dor, de tanto problema, de tanta mudança de vida, mas são só 6 meses. Isso que 6 meses atrás, no dia 31 de dezembro, a OMS declarou que estava acontecendo um surto de uma infecção nova na China. A gente não sabia exatamente o que era. O que a gente sabe, o que a gente sabia na época, que era uma pneumonia atípica causada provavelmente por um vírus. E logo depois a China confirmou isso, identificando o novo coronavírus. E aí, a partir daí, logo depois, no dia 8, dia 9, publicou-se o genoma e aí começa a corrida da vacina, para a gente ligar na nossa conversa de hoje. Outra coisa, o que a gente está vendo? A gente começou a ver no Brasil o que já aconteceu em outros lugares do mundo, ou seja, necessidade de recrudescimento, ou seja, de aumento de restrições de movimento, aumento de restrições de movimentação de pessoas, atividades econômicas por aumento do número de casos em algum local. Né? A gente está começando a sentir isso no Brasil, não existe uma coordenação muito grande, a gente ainda não tem coordenação ideal nas 3 esferas de poder e muitas vezes dentro dos estados que estão atuando com mais vigor do que o governo federal, também não conseguimos uma coordenação às vezes tão eficiente assim. Portanto, uma das novidades do dia é que Belo Horizonte, a partir de hoje, está fechado para atividades econômicas. O que ia reabrir não vai reabrir mais, pelo menos por 15 dias. O aumento do número de casos na capital mineira levou à necessidade da prefeitura tomar essa decisão de fechar novamente as atividades econômicas para tentar diminuir essa evolução. Ou seja, isso vai continuar acontecendo durante algum tempo. Enquanto as pessoas acharem que na hora que você flexibiliza um pouco é para sair todo mundo na rua, a coisa vai complicar. Foi o que eu comentei aqui outro dia. Um amigo meu no Rio de Janeiro me contando que uma outra pessoa foi ao shopping para tomar um café, porque ela queria muito tomar um café no shopping. Gente, não é para tomar café no shopping, tá? O shopping está aberto, mas não é para você ir lá tomar café. Você precisa comprar alguma coisa assim indispensável, até se entende, não é hora de passear ainda. Não estamos nesse momento. Não é porque a atividade foi flexibilizada que é para ir todo mundo para a rua, todo mundo para a praia, como foi ontem no Rio de Janeiro. A coisa está tão complicada que hoje as pessoas estavam reclamando, porque no Rio, para quem não é do Rio, a praia, a primeira pista, ela fica fechada para lazer. E isso não estava acontecendo por causa da pandemia, obviamente. Ontem foi tanta gente para a rua que estavam reclamando, pô, mas por que não fizeram de novo a pista de lazer? Porque não é para ter lazer na praia, gente. Entendeu? Autorizou-se as pessoas a fazer exercício na água, nadar e pegar onda. Não é para ficar pegando sol, entendeu? Então não dá, é muito complicado, tá? É muito difícil, as pessoas não estão entendendo que só porque houve flexibilização é para todo mundo sair na rua. É muito complicado isso, não dá mesmo. Mas, sabe o que acontece? Acontece isso. Sabe o país onde começou tudo isso há 6 meses atrás, a China, que isolou 10 milhões de pessoas na região da província de Hubei, na cidade de Wuhan, onde foi o epicentro do início da pandemia na China? Pois bem, a China anunciou hoje o lockdown de 500 mil de pessoas. Tudo que é número da China é desse tamanho, né? Então, simplesmente lockdown de 500 mil de pessoas na região da Grande Pequim, por conta de um surto que vem evoluindo há alguns dias, praticamente a última semana. Então, a China decidiu, 500 mil pessoas estão em lockdown de novo. Só que não é em Wuhan nessa época, é em volta de Pequim, da capital. Então, gente, é para entender que se a gente não se cuidar, esse será o novo normal daqui para frente. Quando é que isso muda? Isso muda quando a vacina estiver disponível, né? Se ela estiver disponível, se ela for eficiente, se ela for uma vacina que se garanta que pode aplicar e vai garantir imunidade para todo mundo. E para a gente conversar sobre isso, eu tenho aqui comigo o Dr. Eduardo Gomensoro, diretor médico, diretor de vacinas da GSK na Europa. Vou chamar o Eduardo para a gente começar a conversar. Deixa eu puxar aqui, eu tenho que tirar essa fotinha daqui. Fala super bem. Sim, o Eduardo fala super bem, é tranquilo. Conversamos há pouco tempo num webinar da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Deixa eu apertar aqui o botãozinho de chamar as pessoas. Tá aqui.
Vamos achar o Eduardo aqui nessa lista. Porque a dúvida é essa: teremos vacina? Para quando? Vamos aguardar. Ele está entrando. Essas perguntas são melhores respondidas por ele do que por mim, né? Então, eu estou esperando o Eduardo Gomensoro chegar. Enquanto isso, a gente dá uma olhadinha aqui nas perguntas rapidamente que a gente teve. Olha o doutor Eduardo aí, gente. Tudo bem? Olá, Luiz, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Família bem, todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, certamente. Tá tudo tranquilo. E olha que vocês já passaram em tese, já passaram pelo pior, mas mesmo assim todo mundo continua se cuidando, né? Continua. As empresas estão abrindo bem lentamente, com um contingente bastante reduzido. Todas as medidas de controle estão sendo observadas. E certamente eu acho que em todo lugar do mundo a gente vê a mesma coisa, né? Todo mundo querendo voltar para a rua e esquecendo que o vírus ainda está por aí, né? Tem muito pouca gente que teve contato com esse vírus e eventualmente pode ter desenvolvido imunidade, mas a gente, como você acabou de dizer, não sabe quão eficaz essa imunidade que a pessoa gera quando ela tem a doença e por quanto tempo, né? Então, hoje em dia, não ainda descartamos a possibilidade de alguém que já teve o Covid voltar a ter o Covid diversas outras vezes, né? Então, E o que é pior, mas é isso. ter sido contaminado, ter apresentado ou não sintomas, fez o teste, e pior, ela pode ser portadora de novo, pode espalhar o vírus de novo. Pode. Não tem esse documento. Pode. Né? Não se estudou ainda isso a fundo, a ponto de pegar um grupo, vou pegar um grupo de pessoas com anticorpos e vou ver se eles vou infectar esses caras. Não pode fazer isso, né? Então a gente esses estudos, vai ter que esperar para isso acontecer, né? E isso tudo tá ainda em andamento. Você faz estudos observacionais onde você acompanha as populações e elas se infectarão porque simplesmente existe uma comunicação na comunidade. Mas a gente ainda não tem os resultados para poder dizer com certeza que você pode convidar aquele amigo que já teve Covid para a tua casa, que está tudo tranquilo. Isso é uma situação que a gente vai ter que... As pessoas estão muito angustiadas com isso, dá para sentir, todo mundo tá, a gente sente, a gente mesmo tem nosso grau de angústia de estar trancado, enfim, mas faz parte do jogo atualmente. Talvez por discutir isso a gente continue a entender. Mas eu trouxe você para responder aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Vai ter vacina? Bom, a resposta é sim, né? Vai ter vacina. O esforço que existe hoje em dia para chegar em vacinas, vamos colocar logo no plural, né? Contra o SARS-CoV-2 é maior, talvez, do que qualquer outro na história da humanidade. Eu acho que nós podemos dizer com toda tranquilidade que nunca nós tivemos tantos pesquisadores, com tantas instituições, companhias por trás, né? Buscando a mesma coisa. Então, a resposta é sim. Aí a seguinte questão é quando, né? E esse quando, eu acho importante a gente dizer, eu sempre procuro orientar meus amigos e tudo, esse quando é extremamente relativo. Por que ele é relativo? Porque o que a gente está escutando de todas as companhias e todas as instituições, as coalizões, as alianças que estão procurando chegar numa vacina eficaz contra o SARS-CoV-2, é que essas companhias, essas empresas estão fazendo seus estudos em paralelo com a produção das doses das vacinas. Por quê? Porque ao invés de você seguir o percurso normal, de você completar toda a fase de pesquisa e aí então você começar a produzir a vacina, o que está sendo feito é a produção das doses em paralelo com a realização dos estudos. Mas é óbvio que vai depender do resultado desses estudos se as doses que você produziu vão servir para alguma coisa ou não. Né? Se nós dermos azar, elas não vão servir para coisa nenhuma, então não valeu a pena. Né? Eu acho que até a coisa de alguns meses atrás, logo no começo da pandemia, por volta de março,
o Bill Gates anunciou, né, que a Fundação Bill e Melinda Gates ia investir não sei quantos bilhões de dólares, agora não me recordo, em diversos projetos com a perspectiva de perder esse investimento, porque isso é da ordem natural das coisas. Nem tudo que você pesquisa leva aos resultados que você espera. E aquilo que não leva, aquele investimento, ele realmente não concretiza em nada, né? Então, sem querer dar voltas e não te dar a resposta, vamos lá. A gente está ouvindo falar assim, o Brasil terá vacina em dezembro. Pode ser, mas é importante que a gente cite algumas coisas. Primeiro, se os resultados dos estudos dessa vacina especificamente não forem favoráveis, não vai ter a vacina. Ou pode ser que se chegue numa vacina, mas que são necessárias 3 doses para que a vacina proteja a pessoa. Então, só depois dessas 3 doses é que a gente vai dizer que a pessoa pode estar protegida em algum grau. E essa proteção pode variar. Ela pode ser uma proteção de 20%, 30%, 40%, a gente ainda vai ter que ver. E na medida dessa proteção é que a gente vai saber quão eficaz essa vacina vai ser como ferramenta de combate ao Covid, né? Então, vamos colocar logo uma mensagem aqui, Luiz, que a gente já tinha conversado anteriormente, que é muito importante, que não vai resolver o nosso problema. Ou seja, se chegar uma vacina em dezembro, por melhor que essa vacina seja, ela não vai chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela não vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo, porque isso é virtualmente impossível, e as medidas de proteção que a gente tem implementado e que tem funcionado, eu acho que existe muita desinformação, teoria da conspiração, né? Não adianta nada o lockdown. Isso está errado. O lockdown funciona sim. Todos os países que implementaram as medidas de controle, distanciamento social, uso da máscara, higiene, conseguiram diminuir a intensidade da pandemia, né? E provavelmente essas medidas vão continuar mesmo quando a gente tiver uma vacina. Isso é importante a gente entender, porque todo mundo quer a solução mágica, mas ela não existe, não vai ter, né? E o que a gente está vendo é que essa combinação de ter a vacina, ter essa vacina ser eficiente ou não, quando vai ser, ela é muito mais complicada do que ter a vacina só. E uma coisa que eu queria ouvir de você é o seguinte: a gente ouviu falar, a gente está ouvindo falar desse acordo, não é o da sua companhia, enfim, por isso eu acho que fica tranquilo, esse acordo do Brasil com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Mas eu acho importante uma coisa que você entende. É fundamental para o Brasil, independente dessa vacina dar certo ou não, não é? Por que é importante ter essa tecnologia na mão? Olha, Luiz, primeiramente é importante dizer que o Brasil é um dos países com o mais amplo programa público de vacinações do mundo, né? Se tem algumas coisas que a gente pode se orgulhar do ponto de vista da saúde, sobretudo da saúde pública no Brasil, é o nosso Programa Nacional de Imunizações. Cobre uma quantidade enorme de doenças, o acesso é gratuito, nós temos coberturas das populações com vacinas que são de fazer inveja a muitos países do primeiro mundo, inclusive, né? A forma como nós protegemos as nossas crianças, os nossos pacientes vulneráveis, os grupos de risco, os idosos, é muito satisfatória. E isso só se consegue com parcerias, né? Então, instituições como a Fiocruz, o Butantan, né? Essas instituições, elas permitem com que o país adquira as tecnologias e produza as vacinas para o próprio uso da população brasileira. Então, certamente que estar à frente desse tipo de acordo é fundamental, não só nesse exato momento para trazer a vacina o mais rápido possível para quem mais necessita, mas também no médio e longo prazo, né? Porque essa é outra coisa que vale a pena citar.
o SARS-CoV-2 ele não vai sumir amanhã, não é? Ele não vai desaparecer amanhã. A perspectiva da doença que ele causa, né, o Covid, se tornar uma doença mais amena, menos agressiva, que mate menos, é muito de médio e longo prazo. Eu diria longuíssimo. Né? Esse vírus ele veio para o ser humano outro dia. Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, a gente poder dizer, mas agora... Não, esse mais agora não vai ser nem tão cedo. Então, é preciso que a gente tenha a possibilidade de botar medidas em andamento de médio e longo prazo. Né? E certamente que entre as medidas de longo prazo, a vacina é muito importante. Então, esse acordo é fundamental. O que nos ajuda aqui? Nos ajuda o fato da pandemia estar muito intensa no Brasil ainda. Por quê? Porque não dá para levar pesquisas se não tiver atividade da doença. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é péssimo. As perdas de vida, de qualidade de vida, a redução da atividade econômica, tudo isso é péssimo. Mas, por outro lado, é por esse exato motivo que a gente está podendo envolver as instituições acadêmicas, as universidades, as instituições públicas na pesquisa de vacinas contra o Covid. Senão, se o Reino Unido tivesse essa situação, eles estavam fazendo lá mesmo, que era mais fácil para eles, né? Era, inclusive, mais ou na Suécia, ou não tinha, onde quer que fosse. Não demandava todo esse transporte e tudo mais. Porque uma coisa que eu queria que você contasse para o pessoal é o seguinte, fazer uma pesquisa de vacina, nesse caso nós estamos falando já acho que o povo já está acostumado aqui a ouvir, nós estamos falando da fase 3, ou seja, nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Conta um pouco como é que é o desafio que está por trás dessa história de fazer essa fase 3, porque todo mundo achou assim, vamos fazer a fase 3. Peraí, não é bem, é quase complicado isso. O desafio é gigantesco. Existe um número meio cabalístico em termos de desenvolvimento de vacinas, que é 10 anos. Se você colocar todas as vacinas que nós temos hoje disponíveis, você vai ter uma variação de tempo entre quando começou as primeiras pesquisas e quando chegou ao mercado a vacina, ou seja, quando ela estava de fato disponível, você vai encontrar uma média de tempo de 10 anos. Um dos exemplos de mais longo prazo é a vacina da malária, levou 30 anos. Né? Há doenças que até agora a gente não tem uma vacina, como a própria HIV/AIDS, a gente não tem uma vacina, e para outras doenças importantes a gente ainda não tem vacinas. A fase 3, a rigor, ela só acontece quando você já passou pelas duas fases anteriores, quer dizer, a fase 1, que é em animais, a fase 2, que é em pessoas saudáveis, né? E a fase 3, então, é em pessoas que têm a possibilidade de adquirir a doença. E você, em geral, tem dois grupos. Um é vacinado, o outro não é. E você observa qual vai ser a incidência da doença no grupo vacinado em comparação com o grupo não vacinado. Como essa exposição à doença não pode ser induzida, como você também já acabou de falar, isso tem que acontecer ao acaso. E, ao acontecer ao acaso, isso pode acontecer tanto em quem foi vacinado como quem não foi vacinado. É importante a gente ressaltar que não existe praticamente vacina 100% eficaz. Não existe praticamente uma vacina que você dê para 100 pessoas e nenhuma delas tenha a doença, porque o sistema imunológico da gente responde de maneiras diferentes à vacina. Algumas pessoas produzem proteção, outras pessoas não produzem. Então, na comparação entre a quantidade de casos que vêm a ter a doença no grupo vacinado com o grupo não vacinado, é que a gente descobre se a vacina está tendo eficácia ou não está tendo eficácia. E já dá para entender que a quantidade de gente que você tem que colocar num estudo desse é muito grande. E você tem que acompanhar durante um tempo grande, porque você tem que deixar acontecer o curso natural das infecções. A pandemia acelera isso, porque a exposição está muito frequente. Mas também, como você falou, não é um milagre. Eu não posso, em 2 semanas, achar que eu vou olhar quem teve, quem não teve, quem contraiu, quem não contraiu, quem contaminou, quem não contaminou, e chegar às minhas conclusões.
né? Um fase 3 pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, né? E aqui a gente já está olhando para o cenário de aceleração. E toda eu acho que essa grande novidade, eu acho, dessa pandemia e dessa pesquisa de vacinas é justamente uma superposição dessas fases, né? Porque a gente normalmente não vê, ela vê essa coisa muito paulatina, é uma progressão lenta e muito marcadinha. A gente está, na verdade, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, terminando uma, começando a outra. Com certeza. Para poder Com dar certeza. tempo, né? Tá tudo andando em paralelo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma discussão de experts, todos em desenvolvimento de vacinas, e passaram um tempão discutindo o que está sendo pesquisado ainda em modelo animal. Então, até para entender qual o modelo animal mais adequado para o SARS-CoV-2, a gente ainda está demorando, porque o clássico é o rato, mas aí tem o hamster, e aí tem o macaco, que já é mais próximo do homem. Então, assim, quando começaram a estudar no rato, viram que não estava muito andando bem, aí descobriram um hamster que funciona, ou seja, nós ainda estamos otimizando a nossa abordagem no modelo animal, enquanto a gente já está começando a fase 3. E tem um outro detalhe, Luiz, que é o seguinte: vamos supor que nós dois aqui tivéssemos combinando começar um estudo, eu e você, né? Aí a gente vai desenhar a receita do estudo, né? O passo a passo, né? O caminho das pedras do estudo. Isso se chama protocolo, né? Então, estamos discutindo aqui o protocolo. Eu te pergunto, então, Luiz, vamos fazer o seguinte: quantas doses da vacina nós vamos dar para o pessoal para ver se protege? Aí depende. Te perguntaria isso. Então, aí depende. Eu testei no ratinho, com 2 doses a gente conseguiu tanto X anticorpos. Com 3 doses era X, mas não era muito mais do que X. Então, acho que 2 tá bom. Vamos combinar 2 que tá 2 bom. tá razoável. Mas acontece que o rato, 2 doses no rato são 4 doses no homem. Então, vamos desenvolver uma vacina que leve 4 doses para ela proteger as pessoas, ou vamos tentar uma outra tecnologia que uma dose funcione tão bem quanto as 4? Então, só essa discussão já mostra a complexidade da coisa, porque não é assim, bota aí 5 doses que está tranquilo, vai proteger certamente. Não é assim, porque se você fizer isso, você vai diminuir, você vai dividir a sua quantidade de doses a distribuir por 5. Então, aquelas milhões e milhões de doses que está todo mundo dizendo que vai ter em dezembro, você dividiria por 5, ou você divide por 4, por 3, por 2, não é? Ou seja, a vacina ideal, se é que a gente pode conversar um pouco nesse sentido, a vacina ideal seria a vacina que você precisasse apenas de uma dose para toda e qualquer pessoa, dos bebês até os vovôs e as vovós, né? E que ela te protegesse para a vida inteira. Essa seria a vacina ideal, né? Vamos ver como que vão ser as vacinas do Covid. E aí a gente pode ter outra conversa quando a gente tiver um pouco melhor uma ideia do que essas pesquisas todas conseguiram Então, desenvolver. eu acho que as pessoas estão até entrando em pânico aqui na timeline, porque, cara, olha só, quando as pessoas dizem, quando eu conversei com você antes, eu estava falando, ontem o Dr. Anthony Fauci estava na televisão nos Estados Unidos, na CNN, garantindo que vai ter vacina em dezembro. Eu acho que ele, enfim, está fazendo o papel dele lá, pô, né? De que, enfim, está no governo, entre outras coisas, né? Eu acho até que pode ser que uma dessas pesquisas seja concluída em dezembro, né? Vamos dizer assim. Aí juntou os números, apertou os números no computador, deu certo. Aí, é lógico, como você falou, até para as pessoas entenderem, essas apostas já estão na mesa, né? A empresa que está apoiando, a AstraZeneca apoiando o Oxford, a Pfizer apoiando outra, enfim, a própria GSK apoiando, elas estão fabricando as doses. Se der certo, aquela mesa pagou a conta, né? É isso que vai acontecer. Então é o seguinte, gente, não é para ficar ninguém desesperado, mas também
é saber que existe a possibilidade de que não seja no final do ano. Acho que isso é que é o mais importante. Então, acho que tem que ser muito mais claro. Eu não sei, eu acho que você concorda comigo, falta um pouco de, quer dizer, falta muita transparência em tudo isso, mas é complicado, né? O assunto é muito complicado de qualquer jeito, mas também falta uma coisa que podia ter, ou seja, podia ser comunicado de uma maneira mais clara, sem dúvida. Sem não dúvida. permitindo espaço político, né? Infelizmente, não vivemos no mundo ideal, né? Mas cada pessoa pode desenvolver um pouco esse mundo ideal para si próprio e para os seus entes queridos, né? Eu quero dizer o seguinte, que as medidas que funcionam, nós já sabemos quais são. Tá? Então, nós sabemos que não nos expondo, mantendo a distância social, usando a máscara, aplicando as medidas de higiene, a gente não adquire a doença. Tá? Então, assim, se você fizer a sua parte, sem afobação, você está protegido. Quando vier a vacina, pode ser que a coisa melhore ainda um pouquinho mais. A vacina vai vir. A vacina vai vir. É possível que venha em dezembro? É possível que venha em dezembro. Tem 4 ou 5 projetos que estão andando muito rapidamente. Hoje, um dos experts que a gente estava acompanhando é o professor Peter Hotez, do Baylor College, nos Estados Unidos, que é uma das principais autoridades. Ele dizia assim, olha, desenvolver uma vacina contra o coronavírus não é nem um desafio tecnológico muito grande. As tecnologias que nós temos, elas já permitem nós chegarmos a uma vacina, que a gente precisa de tempo. E, ao chegar nessas vacinas, a gente precisa também saber informar a população. Foi um outro aspecto muito discutido entre esses experts, que é assim, ninguém quer se expor a alguma coisa sem saber direito o que aquilo significa. Esse é um princípio básico da vida, né? Então, é necessário chegar para as pessoas e dizer, olha, essa vacina vai ser direcionada para o grupo de idade tal e tal, com as condições X, nos locais Y e Z, vai precisar do número X de doses e a proteção, aparentemente, é pelo tempo, sei lá, W. Essas informações são importantes e tem que colocá-las para fora. Não pode dizer assim, toma aí a vacina que vai ser bom. Ou não se preocupa com isso não, que não tem problema. Né? Então, assim, a informação é importante. Às vezes não é aquela que a gente gostaria mais de ouvir, mas é a informação que há. Inclusive, o professor Rotez tem uma vantagem de que ele tinha uma vacina bastante avançada na época do SARS. Né? Ele foi um dos desenvolvedores de vacina que avançou a pesquisa em 2002, 2003, quando o SARS parecia que ia se tornar um vírus pandêmico. Né? Pena que não bancaram o resto da pesquisa dele. Né? A gente já está com um caminhão na frente, né, cara? E esses SARS, eles não tiveram o mesmo potencial pandêmico do atual, né? Então, tanto o SARS como o MERS causaram confusão no seu momento, mas geograficamente bem mais limitados. Eu hoje mesmo, quando a gente estava falando, eu fui dar uma olhada nos números e números como 10 milhões de casos e 500 milhões de mortos são coisas que a gente nunca viu antes. Né? O paralelo que existe como nós comentamos também, o da gripe, né? a gripe de 2009, e mesmo a gripe de 2009 não foi possível chegar numa vacina assim, muito robusta, né? A gente já conhecia o vírus, já conhecia a doença, já tinha tecnologia, mesmo assim não levou na vacina como a gente gostaria que tivesse levado. Então, por outro lado, penso também que a gente nunca teve num momento tecnologicamente tão favorável para conseguir rapidamente uma excelente vacina. Mas cuidado com o rapidamente e o excelente, né? Isso pode significar várias coisas.
Isso aqui, eu acho que as pessoas têm que entender que pode ser que vai chegar no momento em que vai ter vacina, às vezes vai conversar, a gente vai falar sobre isso. Agora, eu queria aproveitar que você está aqui também para uma coisa que acho que vale a pena as pessoas entenderem. Quando a gente fala que está fazendo uma vacina para alguma coisa, seja o que for, mas no caso do coronavírus, e tem vários projetos de pesquisa em andamento, essas vacinas são muito diferentes uma das outras, né? Apesar de que o espírito da coisa é o mesmo, ou seja, eu vou apresentar para o teu corpo algo que vai te permitir que se identifique o inimigo. Mas o jeito de fazer varia muito, né, Eduardo? Varia muito. E é por isso que o professor Rotê estava falando hoje que a gente tem as tecnologias necessárias para chegar em boas vacinas. As abordagens, Luiz, assim, rapidamente, elas são clássicas, né? Onde basicamente você colocava numa vacina o agente causador da doença, no caso um vírus, vivo, porém atenuado, ou seja, sem a capacidade de gerar a doença. Então, quando você colocava esse vírus atenuado no organismo, você coloca, temos várias vacinas de vírus atenuado, o organismo percebe essa invasão, prepara as defesas, mas você não tem a doença, porque ele está atenuado. Essa é uma abordagem bem clássica, antiga, está sendo tentado para o coronavírus também. Mas a gente está indo até extremos como eu não ponho mais o vírus, eu ponho o código genético do vírus. E são as minhas próprias células que vão pegar esse código genético do vírus, produzir proteínas virais sem nenhum tipo de risco e vão levar à proteção. Então, a gente tem aqui um leque de tecnologias das mais clássicas às mais revolucionárias que estão sendo utilizadas para chegar na vacina do Covid. Uma coisa que eu acho que é curiosidade para todo mundo conhecer e interessante essas coisas que você falou, mas eu acho, por exemplo, super interessante quando a gente diz que uma delas está utilizando um outro vírus para carregar essa informação para dentro do corpo humano. Isso até vale tudo. Se não me engano, a própria vacina de Oxford é essa, uma vacina de Covid, né? É um adenovírus, é um vírus respiratório também, de chimpanzé, tá? Que não causa doença no homem, não tem como causar doença no homem, e que você utiliza esse adenovírus de chimpanzé como veículo para levar material do SARS-CoV para o organismo, para as células de defesa lerem esse material e produzirem a defesa. Então, é uma tecnologia nova, é uma abordagem das revolucionárias que a gente tem atualmente, assim como a do RNA mensageiro, que é o código genético que eu citei aqui. Então, o importante está sendo utilizado todo um leque de tecnologias. Acho que a chance de nós nos surpreendermos positivamente é real. Pode ser que saia uma vacina eficaz, segura, de uma dose, de 2 doses, e que possa ser utilizada amplamente, desde as crianças, passando pelas mulheres grávidas e até os idosos. E perfeito, daqui a pouco a gente está num outro cenário, né? Daqui para o ano que vem, num outro cenário. Mas, como até alguém já comentou aqui no chat, assim, é uma doença nova. A gente precisa lembrar que esse vírus chegou outro dia, né? Então, tem muita coisa na forma como ele se comporta que a gente ainda não conhece, a gente ainda não sabe. Né? Temos que reconhecer a nossa ignorância. Né? Tem gente que pega o vírus, transmite, mas não fica doente. Tem gente que é jovem, saudável, pega o vírus e vai para a UTI. Tem gente que é idoso, fica doente, mas não vai para a UTI. A gente não sabe por que ainda. Né? E se a gente não sabe por que a doença se comporta assim, a gente também não tem muito como saber como a vacina vai se comportar. Né? Então, vamos com calma. De novo, se você, quando vai ao banheiro, não lava a mão, né?
não é a vacina que vai resolver o seu problema, meu amigo. É como você gosta de colocar as coisas também aqui que eu assisto você. Ou seja, pô, se você não observa as mínimas medidas de higiene, não vai ser uma vacina que vai resolver o seu problema, né? Então, assim, acho que existe a necessidade de um certo resgate das coisas para que a gente possa, como civilização, né, continuar existindo, porque, desculpem os mais sensíveis, mas a história não vai acabar no SARS-CoV-2. Isso inclusive, o que até eu comentei na rádio quando saiu a notícia do acordo, né, da transferência de tecnologia. Eu disse, olha só, pode até não ser para essa pandemia, pode ser para a próxima, né? E a próxima pode estar na esquina, como pode estar a 10 quilômetros de distância. Não sei quando é que ela vai aparecer. Não sei se aparece na nossa geração ainda, se aparece na geração do meu filho ou até do meu neto, né, eventualmente. Então, eu tenho uma história, eu tenho um registro na cabeça quando se fala de pandemia, que é muito interessante. Minha avó nasceu em 1901, né? Então, eu tive a felicidade de conviver com a minha avó há muito tempo. Ela sempre contava a história de uma irmã que ela perdeu na gripe espanhola. Ou seja, ela viveu a pandemia da gripe espanhola de 18, ou 19, enfim, no Brasil, e ela passou pela essa experiência, né? De lá para cá, você imagina, minha avó em 1918. Nós vemos quase 100 anos, mais de 100 anos depois, nós temos um evento biológico do tamanho daquele, talvez, né? Não seja o mesmo tamanho, mas muito próximo da gripe espanhola em termos de tamanho. Não, vamos citar uma coisa também, Luiz, que eu acho muito importante, que as vacinas, elas são consideradas a intervenção de saúde mais eficiente na prevenção de doenças e de mortalidade depois da água potável. Então, assim, beber água limpa é a única coisa que supera as vacinas em termos de prevenção de doenças. Não tem mais nada, né? E nós temos muitas doenças que o sucesso na prevenção é enorme, né? A própria polio é um exemplo espetacular, né? Hoje em dia você não vê mais pessoas com as sequelas de polio que a gente via antigamente, condenadas à utilização de muletas ou coisa pior, né? E tantas outras doenças que a gente tem que, se observada a vacinação das crianças, sobretudo adequadamente, elas ficam controladas e não acontecem nem surtos, né? Então, assim, a nossa experiência com as vacinas é muito boa, né? E essa corrida toda é justamente por causa disso. A gente sabe que vacina funciona, né? E acho que é mais provável que nós tenhamos, em breve, entrando em 2021, distribuição de uma vacina que ajude a conter a pandemia do que não ter nada, né? Justamente pela concentração de esforços, né, que existe nesse momento. Então, eu vejo também, pelo menos nos grupos de desenvolvimento e de pesquisa, bastante bom senso. Ninguém quer arriscar sair com vacinas que frustrem, né? Tanto na proteção quanto na segurança. Nós já aprendemos muito nesse sentido também. Quais são os controles que são necessários para que a vacina possa ser utilizada, tanto no desenvolvimento quanto no depois. Porque depois você vacina grandes populações e você tem que acompanhar para ver se realmente não está havendo a doença ou se está havendo qualquer tipo de problema com a segurança da vacina, etc. Então, houve muito aprendizado nesse meio tempo e eu acho que as perspectivas são favoráveis. Não o suficiente para partir para o carnaval em fevereiro com tudo em cima que está legal, mas provavelmente não teremos carnaval confiança. Em cima do que vem. Eu acho que tem que começar a pensar objetivamente nisso. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque alguém comentou aqui, Elisa perguntou, e a Flávia também, falou dos antivacinas. Gente,
toda essa galera negacionista da pandemia pode virar negacionista da vacina. Ó, é 2 segundos. Se o cara é maluco o suficiente para não usar máscara, hoje em dia, maluco o suficiente para juntar a galera num comício, né? É maluco o suficiente para não tomar vacina, ponto. Não tem jeito, né? Isso, a Monique ficou muito triste quando eu falo isso, que não vai ter carnaval. Monique, eu acho que tem que começar a preparar a cabeça para a possibilidade de não ter carnaval, pelo menos como você conhece, como eu conheço, com as pessoas. Olha só, que fosse. Vamos pensar no lado bom de novo. No carnaval, todo mundo usa máscara. Não é? Então já está meio caminho andado. Eu acho, Luiz, importante ressaltar que, devido a essa juventude, vamos dizer assim, do vírus e tal, a gente ainda tem um pouco uma roleta russa, né? Eu acho que é leviano qualquer pessoa, por mais saudável que seja, se expor a esse vírus, né? Então, voltando, as medidas de controle que a gente sabe que funcionam são tudo que a gente tem nesse momento. Então, não dá para abandonar, né? Não dá para abandonar. E a gente vai ter que ver também como que as vacinas vão chegar nos diferentes lugares, né? Se esse projeto em que o Brasil embarcou e que, poxa, tinha mais é que embarcar mesmo, e ele for bem sucedido, também vai ter que se decidir quem vai se vacinar primeiro, né? Então, assim, pode ser que a decisão seja vacinar as crianças, porque são as crianças que comunicam. Pode ser que sejam os idosos, que nem a gente faz com a gripe, por exemplo, porque são eles que estão indo para a UTI morrendo com uma maior frequência, né? De qualquer maneira, o resto da população vai ter que continuar fazendo a sua parte. Independente de já ter uma vacina em dezembro desse ano ou do ano que vem. É isso que a gente tem nas mãos agora. E é com isso que a gente vai ter que viver durante algum tempo aí para frente. Elisa perguntou aqui quem deve se vacinar. Provavelmente os mesmos que são voluntários agora. Profissionais de saúde, que estão sempre na frente sempre. Da lista, porque estão mais expostos, são eles que estão... Inclusive, são eles que estão recebendo a vacina candidata, né? Muitos deles são profissionais de saúde, é um grande grupo. E aí depois vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que vai ser a resposta. Isso é muito interessante. Num primeiro momento, o pessoal que se apresenta como voluntário para um estudo de vacinas, fase 3, é geralmente quem realmente abraça, né, a causa, né? Não é necessariamente o grupo que, no fim das contas, a gente possa direcionar as doses, porque esse direcionamento aí depende de uma série de outras coisas, né? Para controle da pandemia. Também não são os antivacinas que vão para os estudos fase 3, porque, né, eles fogem, né, da vacina. Mas eu acho que talvez tudo isso ajude a gente nesse aspecto também, né? Eu acho que outra coisa importante de dizer é que muita gente acha que vacina é coisa só de criança, e que não é mais assim, né? Nós temos diversas vacinas que são vacinas do adulto, do adolescente ou do idoso, né? Nós temos que tentar levar as vacinas para além das crianças, para todas essas populações, porque aí a gente melhora a saúde geral da população, né? E quem sabe tudo isso do coronavírus nos ajude a aceitar um pouco melhor ou absorver um pouco melhor esses conceitos, e do lado de lá a gente saia mais saudável em vários sentidos. Eu acho que também a gente aumentar a consciência, eu falo aqui sempre, sobre a pesquisa clínica, quer dizer, a gente está aumentando o conhecimento das pessoas sobre a necessidade de participar de pesquisa clínica. Eu digo que é o seguinte, a pessoa tem dúvida e fala assim, olha, você toma remédio para dor de cabeça? Quando tem dor de cabeça, toma. Você vai no banheiro, tem uma gavetinha, um armário, você pega um comprimido. Para ter aquele comprimido ali, teve que ter pesquisa clínica. Alguém tomou aquele troço sem saber se ia dar certo. É assim que funciona o mundo. Não aparece remédio, não aparece um disco voador e entrega o remédio para a gente, né? Embora tenha até gente que acredite nessas coisas, mas, enfim, não é por aí. Então, eu acho que também é outra coisa, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar de comunicar, mais uma vez, falando das questões da comunicação, comunicar pesquisa clínica. O Brasil precisa disso. A gente está melhorando cada vez mais, mas ainda está engatinhando comparado com outros países, né?
Porque a pesquisa clínica ela precisa de incentivo, né? Então, as grandes empresas da indústria investem muito para que aconteçam as pesquisas. Mas o passo mais importante aí, às vezes, não é nem esse desenvolvimento que a indústria proporciona, mas o que ela apoia, não é? O que ela fomenta. E se existem grupos governamentais e instituições acadêmicas potentes, esse investimento da indústria encontra um ambiente favorável e a coisa é multiplicada. Então, eu acho que além de instituições como a Fiocruz, o Butantan, o Brasil precisa de universidades, né? Precisa de escolas médicas, precisa de hospitais universitários que estejam capazes de levar essas pesquisas adiante dentro do maior interesse do país também. E, infelizmente, não é muito um foco que a gente tenha nesse momento, né? Assim, existem grupos de excelência, né? Mas não são muito numerosos aí. Principalmente espalhar isso como tudo no Brasil, né? Quebrar essa desigualdade geográfica, né? Levar a capacitação de pesquisa para todos os lugares, porque a gente tem médico capaz de fazer pesquisa no Brasil todo, né? Desde que ele receba um treinamento adequado, que ele receba um apoio. Às vezes é uma pesquisa mais complexa, precisa de toda uma estrutura do tipo de hospital e equipamentos, mas muitas vezes são pesquisas que precisa de alguém que saiba processar aquilo, né? Fazer a coisa andar, né? Então é o que a gente também apoia. Acho que a gente tem que brigar, aproveitar. Acho que a gente tem que aproveitar a pandemia para empurrar o que der para empurrar, né? Já não querendo plagiar aquele ministro maluco, mas vamos aproveitar e vamos passar a boiada do bem, né? Vamos empurrar para frente. Não, é verdade que vem investimento e a gente precisa torcer para que esse investimento deixe condições, né, um legado que possibilite mais pesquisa depois, né? Eduardo, eu quero te agradecer muito pela tua paciência, por estar acordado até tarde para conversar com a gente, né? De novo, muito obrigado pela tua participação, a sua expertise aqui para a gente é super importante. Se tiver alguma novidade, a gente está aqui para contar, né? Qualquer hora que você tiver, a gente vai continuar falando sobre vacina, sobre a infecção do coronavírus essa semana. A Elisa já anunciou, nós vamos ter aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Aqui o de uma criança foi sequestrada. Aqui tem essas coisas, né? Parece que corta a ligação da gente. Enfim, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, vai estar com a gente. A gente vai conversar também sobre a pesquisa, provavelmente vamos ter alguém falando sobre a pesquisa da Universidade de Oxford para a gente. Coluna Sobreviver essa semana também. E a gente tem sempre está aqui para discutir esse assunto. Essa live daqui a pouco vai para o YouTube, para vocês poderem divulgar para os amigos que não estão no Instagram. E lembrando sempre, tragam os amigos para cá, nós já somos mais de 4.000, queremos chegar a mais de 5 para poder oferecer mais coisa para vocês, aquelas coisinhas mágicas que o Instagram deixa acontecer depois de 5.000 seguidores. De novo, Eduardo, muito obrigado para você, uma boa noite, bom descanso para ti. Como eu falei que estava conversando hoje, deve ter 2 ou 3 webinars para você assistir na fila ainda, porque está cedo. Do outro lado do mundo ainda está cedo, tem muita gente. Já está acontecendo coisa. Ainda tem muita gente falando na internet para você assistir. Até mais, meu amigo. Se cuide bem. Obrigado, Luiz. Tudo de bom. Parabéns pelo trabalho. Se cuidem, fiquem em casa, hein? Beijo do Doc para vocês.